Alô você também. Nós estamos hoje aqui nesse sábado de sol, não é? Pós-frente fria, vai vir outra aí, não se preocupe, né? Vai fazer frio para quem gosta. Para mim que não gosto, lavo louça, acordo cedo, tomo banho. É muito ruim fazer frio, principalmente frio úmido. Pronto, falei. Mas isso é só uma brincadeira. E eu queria convidar você, além de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, seguir as nossas páginas todas, né? Aqui no YouTube, no Instagram, o Caverna do Xandão e o Prof. Xandão na Educação, onde eu estou anunciando já que faria esse vídeo e que também eu fiz ontem uma live, né, no Prof. Xandão da Educação, que eu gostaria de falar hoje aqui sobre o que nós comentamos ontem lá e complementamos. Né? A coisa é rápida, nós vamos direto ao assunto. Eu queria só que você clicasse aqui na sineta, se inscrevesse no canal, contribuísse com o canal, repassasse esse vídeo e comentasse, coloque o que você achou aqui, tá? Bom, sem maiores delongas, né? O tema de ontem foi, e será aqui hoje, né? A Carta pela Democracia, que foi lida no dia 11 de agosto, agora, dia do advogado, né? O dia do Largo São Francisco, né? Da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Também as grandes faculdades de direito do Brasil todas comemorando, e foi um dia onde se fez uma carta reforçando a defesa ao processo eleitoral brasileiro e rechaçando tentativas de alguns setores encabeçados pelo próprio presidente da República, o que em si já é muito grave, é que as pessoas não estão atentando para isso, porque é a imprensa que está falando demais sobre isso, e as pessoas perderam a credibilidade na imprensa, perigosamente atribuindo maior credibilidade à figura do presidente da República, que, independentemente de representar certos grupos da sociedade, a figura dele, a pessoa dele, não é, vem fazendo diversos afrontos, né, afrontamentos, diversas afrontas e afrontamentos, enfrentamentos e desqualificações da Constituição brasileira, da lei brasileira, sem propor qualquer alternativa viável e plausível, a não ser, como se diz por aí, na porra louquice, né? O que é irracional, perigoso e insustentável. E aí, tanto é tudo isso que ele conseguiu mobilizar todos os setores que outrora apoiaram, como a Fiesp, isso é pesado, né? A Febraban, e os setores que já não o apoiavam. Então ele conseguiu juntar antigos apoiadores e inimigos. Então não foi uma manifestação da oposição, mas de pessoas que confiavam nele até ontem, contra ele e contra o que ele disse, né? Não exatamente a pessoa dele, mas o que ele disse. Agora, eu estou dizendo que a pessoa dele pisou na bola, né? Não se vanglorie, não se distraia. Essa bravata, esse truco que ele tenta dar, dizendo que o tempo todo ele é o arauto da vontade do povo, é uma bravata, né? É um blefe, tá lhe custando a popularidade. Então ele perde popularidade, ele mantém só no cercadinho e ele vai criando antipatia dos outros setores. Não quer dizer que esses setores todos vão votar, sei lá, no Lula, né? Como ele diz ou como alguns acreditam. Quer dizer que esses setores estão deixando de acreditar nele. Estão deixando de apoiar a figura do presidente da República, e presta atenção nisso, né? É um presidente que perde apoio, não quer dizer que ele perca eleições por causa disso, mas pode também, por causa disso. De atacar, ridicularizar, desmerecer as leis do país, que nós temos aí apenas pouco mais de 30 anos, desde 1988, 34 anos, que custaram muito a serem construídas, e eu quero que você vá lá no Instagram, você também, no Prof. Xandão da Educação, e veja a live que nós fizemos, como que nós falamos sobre isso, sobre esse processo da construção da democracia, que é muito curto, muito pequeno. Não temos histórico de democracia, temos histórico de autoritarismo desde a colônia, império, proclamação da República, República Velha, República da Espada, café com leite, República oligárquica, Getúlio Vargas,
um pequeno interregno democrático depois ali de 46, e aí nós vamos ter, que teve uma Constituição, né, tentou ser um período mais democrático, e nós vamos ter um golpe em 1964, explicamos ontem por que esse termo golpe, e por que o termo ditadura, ou governo militar ditatorial, porque ele tende à ditadura, nas palavras de Jarbas Passarinho, coronel, que anunciou o AI-5 em 1968, dizendo isso. Querem chamar isso de ditadura, pois que chamem as favas com os escrúpulos. Frase do coronel Jarbas Passarinho, quero que você vá ver isso na internet, você também, e entender o que a gente está falando. Tem que perder esse pudor, sabe? Isso aí é uma coisa que não leva a nada. A gente tem que entender a história como foi. Não ficar mascarando, revisionando a história. E assumi-la. Se você apoia um golpe, você apoia o golpe. Se você apoia uma ditadura, você tem que saber por que você está apoiando. Não adianta você mascarar e chamar aquilo de democracia, que é uma coisa descabida, depois que os próprios militares que participaram daquilo e depois desistiram daquilo, essa é a história, depois que eles mesmos assumiram que aquilo não queria, não era intenção e virou uma ditadura, certo? Então nós tivemos muito pouca democracia. Veja a nossa live de ontem, eu fiz com 2 historiadores, né? Meu xará Alexandre Meirelles, de Belo Horizonte, e o professor Zavo Lima, que está sempre conosco aí nas redes sociais. Então eles pontuaram historicamente tudo isso que a gente está falando, das ditaduras. Nós tivemos mais de um golpe, mais de uma ditadura na história da República, e golpes também no período do Império, que estão lá colocados, né? Desde o próprio 7 de setembro tem uma coisa mal explicada ali. Depois a Constituição de 24, que tem já um golpe ali, o golpe da maioridade depois, para colocar Dom Pedro II e assim por diante. Nós temos todas essas passagens autoritárias não democráticas. Podem não caracterizar, como alguns querem, perfeitamente dentro do conceito que se tinha de ditadura, mas a gente pode falar de ditadura e golpe à brasileira, porque você não pode nunca tirar a história, a geografia e a construção social, cultural de uma sociedade para analisá-la. Ficar apenas comparando não permite que você entenda aquela sociedade. Assista a live de ontem e entenda por que nós estamos falando isso. Então, nesse sentido, o 11 de agosto de 2022 foi um clamor pela democracia de setores que democraticamente apoiaram o presidente que aí está, mas estão desistindo desse apoio porque ele insiste em afrontar, em desmerecer a democracia brasileira, como se houvesse alguma alternativa melhor do que a democracia nas mãos dele. Ele que ficou 4 anos aí, você veja os nossos vídeos aqui, venha aos vídeos anteriores e entenda por que o governo dele é ineficiente. Mas não é eficiente porque ele é autoritário, é porque ele é administrativamente ruim. Ele desmerece o cargo que foi eleito. E a única desculpa que ele tem para todo esse desmerecimento e essa incompetência, que chama-se incompetência, é que está querendo fugir do fantasma do comunismo, que não tem nenhum fantasma, muito menos na figura de Lula e PT que ele fica falando. Que é uma outra história, discutir, né, a questão de Lula e PT é uma coisa, discutir alternativa é outra. Então, se você se apresenta como alternativa, você tem que ter uma alternativa. E esse governo ficou 4 anos, mostrou que não é. A gente pode buscar uma outra coisa. Você tem todo o direito, você também como cidadão, como cidadã. Agora, para fechar, eu mencionei ontem, ainda temos uma coisa pendente aqui que tem que ser dita. A presidente do centro acadêmico, a diretora da Faculdade de Direito, ontem falaram isso, não existe democracia com racismo e exclusão da maioria da população que é negra. Não existe democracia com feminicídio aumentando. Acho que todo mundo sabe agora o que é feminicídio, não? Não existe democracia com exclusão das minorias, dos indígenas, dos LGBT. E assim, não é levantar a bandeira de ninguém, porque eu não tenho, como se diz, lugar de fala para isso. Mas é uma realidade quando a gente quer falar de um sistema que atenda à vontade popular. Presta atenção nisso. Vale para o senhor presidente da República. A vontade popular não é a vontade daqueles que você acha que são o povo. São daqueles que são.
E os que são o povo são os vários setores, desde os empresários, banqueiros, fazendeiros, os trabalhadores, a maioria, né, os pretos, os brancos, os pardos, os indígenas, né, os gays e etc., LGBTQIA+, mulheres, as maiorias, não? Isso eu estou falando da maioria. Então você não pode governar com base numa minoria de homens héteros e brancos e chamar isso de povo brasileiro. Você tem que pôr isso no meio de toda essa mistura. Fica aqui a dica e vamos refletir sobre isso. Apenas há um apelo, uma carta de apelo pela democracia, que todos nós temos que fazer esse apelo e segui-lo. Há que se construir essa democracia. Isso vem sendo tentado e está muito longe de conseguir. Estamos apenas dando os primeiros passos desde 1988. Conheça a sua Constituição para entender do que nós estamos falando. Assista a live, coloque seu comentário aqui e vamos juntos discutir tudo isso. Saia da caverna.